não veio de uma sociedade e vai voltar para lá. Quando eu era agente penitenciário, eu fui agente penitenciário durante 12 anos, o IPPS, fiz concurso no Estado para trabalhar no sistema penitenciário quando o IPPS foi inaugurado. Mas também, gente, eu comecei a trabalhar de menor, viu? E o IPPS foi construído para 400 vagas e nunca atingiu, até os anos 90, essa lotação, 350 presos. E eu vivia encontrando egressos, gente que tinha saído dos presídios lá, saído pela rua. Bastava sair da rua, vez por outra, encontrava com um. Hoje em dia, isso perdeu a noção, né? Se perdeu a noção disso. Como a doutora Patrícia disse, se for perguntar quem é egresso, né? Aqui, eu moro aqui próximo, aqui no bairro Benfica, e só no entorno daqui de onde eu moro tem 5 ex-presidiários que moram ali, né? Então a gente não tem mais a ilusão de achar que a gente não convive com esse problema, né? Com o sujeito que saiu da prisão. E a questão então como é que esse sujeito sai de lá para conviver com a gente? Eu queria pontuar algumas questões. Não, vou pegar primeiro para animar um pouco aí o pessoal, uma brincadeira que eu fiz, uma pequena dinâmica, e proposta pelo que o Augusto Boal chamava de aquecimento ideológico. Né? O professor Fernando ficava me perguntando, eu com isso, por que eu com isso? Porque parece que a sociedade, é isso, né? A sociedade acha que quando o sujeito é preso, resolveu o problema e ela não tem mais nada a ver com isso. Mas aí eu vou propor a vocês aqui uma brincadeira, que é fazer uma ladainhazinha e vocês vão responder. E eu conheço a cada pergunta que eu fizer. Basta aqui na mesa. Nos últimos 20 anos, a população carcerária do país cresceu 350%. Eu conheço. O Brasil é o 4º país com maior número de presos no mundo, só perto para Estados Unidos, Rússia e China. O Brasil tem 514.582 presos nas suas prisões, recolhidos. A maioria das pessoas presas são jovens, entre 18 e 25 anos. Fortaleza é a 13ª cidade mais violenta do mundo. O índice de reincidência entre presos egressos do sistema penal é de cerca de 80%. As prisões e as delegacias cearenses estão superlotadas e precisa fazer mais prisões. O Ceará tem cerca de 19 mil presos e com uma carência de quase 10 mil vagas. O tamanho padrão de uma cela de um presídio é de 2 metros por 3, 6 metros quadrados. Em algumas circunstâncias, que chega a acumular até 10 pessoas nesse espaço. Eu já vi 14. As prisões, em geral, construídas em cimento armado, as celas não têm, são construídas em cimento armado, as celas não têm aeração, são escuras e abafadas, insalubres, água e banho são controlados, com hora marcada. Cada preso tem direito a 1 hora de banho de sol uma vez por semana. As refeições são servidas. Agora aumentou para 2. As refeições. As refeições são servidas no atacado para centenas, milhares dessas pessoas todos os dias. Das 19 mil pessoas presas, 2.653 têm acesso à sala de aula. Apenas a 2.653. No Ceará é um dos estados que mais
sala de aula, curso bacana. E eu conheço. No Ceará existem 6 programas policiais diários com 1 hora de duração cada um. Barra Pesada, Rota 22, Comando 22, Cidade 190, Os Malas e Areia, tem um outro que eu não me lembro o nome, que funcionam como tribunas teatrais de julgamentos públicos. Estes talvez sejam os verdadeiros juízes populares, né? Que detratam, esculhacham e incitam a população contra a população encarcerada. E eu conheço. Todos os apresentadores policiais de programas policiais viraram políticos, são deputados e vereadores. Tem alguma coisa a ver com isso? Nesse caso temos, né? Bom, não há, em contraposição a isso, não há nenhum veículo imediato, nenhuma janela de comunicação dedicada a analisar com fundamentação científica, sociológica, histórica, política, antropológica, econômica, que seja, ou cultural, o que significa o fenômeno da violência e da criminalidade. Os programas policiais estão falando sozinhos. Eu conheço. A massificação das informações sobre a delinquência no varejo imediato determina o que as pessoas aqui fora, na sociedade, pensam sobre o sistema penitenciário, violência e delinquência, e você praticamente nós praticamente não temos mais, de fato, não pensamos mais por nós próprios. Repetimos o que esse grande veículo, na verdade, é próprio. Eu conheço. Só uma retificação, tem unidade que tem banho de sol diário, viu? Como PP, eu tô genericamente, né? Tonho, faltou você falar do número reduzido de profissionais para trabalhar essa massa carcerária, que é imensa, e o número de profissionais muito reduzido, né? E eu Bom, gente, essas questões, depois da gente responder, né? Será que a gente não tem nada mesmo a ver com isso? Eu quero pontuar algumas questões, né, que a doutora Patrícia, sobre o que a doutora Patrícia falou, sobre apenas conceitualmente remeter o que é. Ela falou assim, que enquanto as prisões não têm condição de ressocializar, não tem mesmo, não é a prisão que ressocializa. Por isso o tema desse debate é prisões e sociedade, porque quando se fala a função social da pena é a inserção social da pessoa presa, está lá no o primeiro artigo da Lei da Execução Penal diz: é objetivo da execução penal cumprir as disposições de sentença, são os termos fechados da execução tal, e proporcionar condições para a harmônica integração do social do condenado do problema penal. Nesse proporcionar condições para que está todo o trabalho que precisa ser feito, né? Pela gestão penitenciária, pelos órgãos governamentais, pela sociedade. E esse proporcionar condições é o que eu chamo de esse proporcionar condições para a integração do preso, é o que eu chamo de eixo gerador. Deveria ser o eixo gerador de todas as políticas de gestão do sistema penitenciário. Então, nós precisamos ter consciência disso. Não é a prisão que ressocializa. Pelo contrário, a prisão é o último lugar social. O mais miserável dos lugares nesse plano material que o sujeito pode ir. Mas até o inferno depois, mas é no outro plano, né? Aqui, de lá ele tem que retornar. De lá ele tem que retornar para conviver com a gente, né? Então, o que a prisão pode fazer? O que se pode fazer na prisão é ressocialização mesmo, no sentido de que ressocializar significa dar ao sujeito instrumentos, oferecer instrumentos de socialização. Então, quando um preso faz um curso de carpintaria, de pedreiro, ele está sendo oferecido a ele instrumentos para ele se ressocializar. Mas isso não significa ressocialização. A integração social tem outra dimensão. A reintegração, a reinserção, significa que ele tem que passar a fazer parte concretamente
dos circuitos de funcionamento da sociedade, né? Aí quando ele sai, faz um curso de pedreiro e sai para ir trabalhar numa obra como a Castelão, que a doutora Patrícia falou, ele está sendo inserido. Ele não ficou só no instrumento da ressocialização, no instrumento ressocializador, né? Então, eu quero reforçar então essa questão de que nós não temos voz, né? Além de sermos muito poucos profissionais e as pessoas que transitam nesse universo, como a pastoral carcerária, as igrejas e poucos segmentos sociais transitam, né, nesse universo, nós não temos voz. Enquanto que eu acho que essa questão dessa proliferação de programas policiais, né, já se pensou na inversão financeira que é feita para manter um programa desse todo diário, 1 hora de programação por dia, com tudo que significa, né, a produção de um programa desse, reportagem, repórteres, trabalho de rua, condução, veículos. Só uma observação. E no intervalo comercial passa a propaganda das empresas de segurança. Então tudo está tudo conectado, não está nada, né? O quem financia, né? Como é que esses programas se mantêm? E nós não temos nenhum contraponto, nenhuma voz para dizer, complementar, para contradizer, para dizer outra coisa. Então isso é extremamente sério, né? Extremamente sério, porque tudo que a sociedade pensa sobre violência, criminalidade, sistema penitenciário é o que esses veículos de comunicação dizem. E aqui é claro, tem alguma pessoa ou outra que pensa, né? Mas assim, a massa da população é informada, forma pensamento, forma cultura, forma conceitos a partir do que é dito nesse programa de televisão. Então, isso é uma questão para a política pública, né? Porque a questão penitenciária hoje não é uma questão mais de gestão é uma questão de Estado, né? E se está o Estado de um lado, do outro lado está a sociedade civil. E não dá para, né, se deixar mais a sociedade civil a parte dessa coisa. Agora, precisa-se criar políticas de inclusão, é o que eu chamo de políticas de inclusão inversa. Quando se fala em inclusão, a gente sempre pensa em alguém que está socialmente em perigo, em risco social, desprivilegiado e que precisa ser incluído. Mas, no caso do sistema penitenciário, a sociedade precisa ser incluída, né, nessa questão, para serem criados instrumentos, veículos de participação social no debate e na efetivação de políticas nessa questão. Porque é extremamente difícil essa relação. As prisões funcionam assim como uma espécie de caixas pretas, né? Que ninguém sabe, que só quando acontece um desastre, uma rebelião, uma chacina, uma coisa muito grave, aí se abre um pouco, se diz alguma coisa ali, e novamente essas caixas pretas passam a ser, tudo que acontece lá passa a ser um segredo para a sociedade, um segredo institucional. E a gente precisa, enquanto a sociedade civil não colocar um pé dentro da prisão, não, eu estou absolutamente convencido disso, nada vai conseguir mudar, vai ser reproduzido. As prisões são ainda assim instrumentos medievais, né, incrustadas nessa sociedade, nesse mundo que já avançou tanto em conhecimento, em tecnologia e em tudo, mas as prisões são esses redutos de degradação medievais. Por quê? Eu acredito por isso, porque a sociedade nunca participou, nunca efetivamente foi incluída como parceira na solução desse problema. Isso precisa mudar. Agora nós precisamos, fazendo o sistema penitenciário, pensar, porque as portas são abertas pelo lado de dentro, né? Ninguém pode ser incluído assim, principalmente numa questão no universo dessa natureza,
em que a questão da segurança é a grande panaceia. Tudo pode ser argumentado em nome da segurança. Eu, quando fui fazer a minha pesquisa de mestrado no IPTS, já estava jubilado, eu passei 2 anos para conseguir entrar no IPTS para entrevistar um preso. Né? Porque diziam para mim, Antônio Rodrigues, que era muito perigoso fazer isso. Né? 97, 98, não, 97 eu entrei no mestrado, já foi no ano 2000, que eu passei, 99, 2000, que eu passei 2 anos para conseguir. Aí eu fiz toda a minha pesquisa entrevistei servidores, entrevistei diretores, mas o preso eu não conseguia entrar para entrevistar. Eu, que todo mundo me conhecia, sabia quem era, mas quando a minha presença lá era para fazer outra coisa, aí não, 2 anos. Aí eu fico me perguntando, que abertura tem, né, essa instituição para que alguma coisa mude, porque aquilo lá parece que foi feito para as coisas não acontecerem, né? E para mim se fazer esse terrorismo, né? Agora eu sabia do lado de dentro que a história não era bem essa. Agora chega um estudante, um professor universitário, um pesquisador para fazer uma pesquisa, né? Sai de lá correndo, porque fazem um terrorismo mesmo, né? E eu, às vezes, quando conseguia, às vezes eu passava o dia inteiro lá e não conseguia que se removesse um preso da cela para falar, para que eu conversasse com ele. Mas eu sou um persistente e consegui entrevistar 17 presos no final da minha pesquisa para ter um contexto da fala, né, da escuta desse segmento. Porque poderia ter ficado com a fala dos trabalhadores, dos servidores, né, e fazer uma coisa capenga, sem a verdadeira voz que precisava ser ouvida. Bom, quando vai para uma prisão, você acha que o sujeito, né, tem os programas policiais fazem o sujeito não presta mais para nada. É o que eu chamei ele não é destituído só da liberdade, do direito de ir e vir. Ele vai sendo destituído de tudo o resto. Né? Ele vai sendo destituído, ele é destituído de direitos. Os direitos que a lei diz que ele tem não são simples. A doutora Patrícia falou, né? Assim, o sujeito já cumpriu o regime todinho fechado, então talvez se for julgado, quer dizer, os direitos dele não são atendidos. Ele é destituído de razão. Quando ele argumenta uma coisa, quando ele briga por uma coisa, quando ele está coberto de razão porque não tem advogado, porque não tem médico, porque ele está cobrando o direito dele, mas a razão dele, eu cansei de ouvir essa frase assim, razão de vagabundo, razão de marginal, razão de bandido, pode jogar no lixo, né? Ele é destituído do direito de ter razão. Ele é destituído da condição de trabalhador. Por mais que ele, numa sociedade cujo princípio de funcionamento é o mercado de trabalho, mas por mais que ele faça 10 cursos profissionais anos lá dentro, se ele for, por conta dele, procurar uma vaga de emprego lá fora, e quando se abre uma vaga de emprego tem uma fila de 100, 200, não é ao ex-presidiário que essa vaga vai ser oferecida. Né? Há que se prover políticas de absorção, de inclusão, de captação desses trabalhadores, pessoas que são grandes trabalhadores. Os melhores, né? Como diz as empresas que contrataram egressos. E então, ele nesse mercado capitalista, ele é destituído da condição de trabalhador, ele não é mais um trabalhador. Ele pode viver na informalidade, sei lá, mas trabalhador, enquanto mercado, ele não vai mais ter um emprego, a não ser um parente, quando ele as suas, né? Ele é destituído de dignidade. Essa pedagogia da despossuição é uma teoria que eu venho trabalhando há algum tempo, e eu acabei de escrever um capítulo de um livro sobre isso, pedagogia da despossuição.
uma economia de destituições radicais. Ele vai sendo destituído, porque na vida a gente é destituído de coisas, né? Mas o sujeito preso, ele vai sendo destituído em último grau de tudo, até ele ser considerado que ele não é gente, né? Destituído da condição humana, e que se permite a sociedade, acha natural, normal, que as prisões sejam esses monstrengos de degradação humana, porque e se compraz com isso. Isso é muito grave. A sociedade se compraz com isso. Carandiru é um exemplo assim. Carandiru foi massacrado, aquele massacre, foi notícia no mundo todo, de 111 presos, né? Quem era o Major Ubiratã? Já tinha ouvido falar dele alguma vez? Nunca ninguém tinha ouvido falar desse senhor. Mas ele notarizou-se, né? Porque foi o comandante daquela invasão. E na eleição seguinte, ele se candidatou com a deputado. E olha aí que está a crueldade. O número de eleitoral dele era 111, o número de vítimas. Né? E o eleitorado paulista elegeu, deu imunidade, né? Quer dizer, é essa ainda a percepção, a forma que a sociedade se relaciona com esse universo. E tem toda uma trajetória histórica e sociológica que você já muito estudado sobre isso. Agora, como vamos mudar isso? Eu não sei. Agora, que é possível eu tenho absoluta convicção, porque o ser humano, tudo que o ser humano já fez até lá, sabe, já está feito o caminho, é só fazer de volta, né? Precisamos da parceria da sociedade. Agora, a instituição, a organização penitenciária precisa criar políticas de inclusão dessa inclusão inversa, de incluir a sociedade como parceira nesse projeto de integração, que é da sociedade. Só quem integra a sociedade, a prisão não pode integrar. Então, isso, né, tem que estar muito claro para a gente. Quando o ser humano é um sujeito inteligente, né? Ele é um sujeito de racionalidade, ele pensa, ele elabora racionalmente as coisas, né? Ele é um sujeito de conhecimento, ele constrói conhecimentos. Ele é um ser desejante, ele tem sentimentos e sensações. Ele disse um sociólogo, que o homem é um animal político, ele se organiza socialmente. Ele é um animal social. Socialmente significa que é um ser de compartilhamento com outros. Ele é um ser de cultura, que constrói cultura, né? É um ser de costumes, que cria costumes e hábitos. Ele é um ser de afetividade. Sem afetividade, sem essa dimensão do afeto, o sujeito morre, mesmo que ainda esteja vivo, o coração batendo. Mas eu digo até que nós somos seres, o ser humano, nós somos seres afeto-dependentes. Nós temos dependência de afeto para existir. E somos seres espirituais, né? De transcendência, que extrapola a nossa vida a esse mundo material. E quando vai para uma prisão, nada disso por mais que se retire dele, por mais que se subtraia dele coisas, ele preserva toda essa condição de ser. E se não é de uma forma, vai se construir de outra forma. Né? E aí de lá, ele vai sair com a sua racionalidade elaborada noutra perspectiva, com os seus sentimentos, seus conhecimentos, tudo, sua forma de se relacionar com o outro e com o mundo, e vem conviver conosco aqui fora. E isso é muito sério. Então, o que é que vamos eu com isso? O que é que vamos agora fazer com isso? O que vamos fazer com o conhecimento porque uma coisa é trazer o preso à sala de aula, ou o que eu acho a sala de aula para um sujeito que já tem a trajetória de vida de só a sala de aula.
colocar numa cadeira de assistir aula, como um jovem apostando no futuro ainda, né? Não é o que basta, né? Precisamos também descobrir como deve ser a educação, né, de um sujeito desse para que precisa ter em perspectiva o retorno dele à sociedade. Precisamos educar o trabalhador penitenciário, a pessoa que trabalha nesse ambiente, principalmente o agente penitenciário, que ele não reconhece a sua condição, não tem uma identidade. Que trabalhador é esse? Quem é o agente penitenciário enquanto sujeito social, trabalhador de uma sociedade? Eu digo para os agentes o seguinte, quando a gente pergunta, você é agente de onde? Aí geralmente eles dizem, sou agente de tal lugar, né? Nem eles poderiam ter espontaneamente a compreensão de que eles precisam se entender como agentes da sociedade atuando nesse ambiente que precisa ser transformado, precisa ser mudado. E o agente penitenciário é o trabalhador dessa instituição, desse universo. Porque os outros trabalhadores todos, né, assistente social, médico, advogado, professores, eles podem exercer suas profissões em outros ambientes da sociedade, mas o agente penitenciário, ele só exerce o seu trabalho no ambiente da prisão. Então esse trabalhador é um trabalhador que nós também não conhecemos, a sociedade não conhece, nós, a instituição, também estamos aprendendo a conceituar, a entender que trabalhador é esse. Por isso que eu considero a criação da escola, entre 2006 e 2009, o governo federal compreendeu isso e lançou uma política pública de criação de escolas de formação de trabalhadores penitenciários em todas as unidades da federação. A nossa foi criada em 2009, foi inaugurada em 2009. Foi criada por lei em 2007, inaugurada em 2009. Mas existe escolas dessa natureza em todas as unidades da federação. Algumas ainda apenas no papel, na lei. Foi criada por lei porque era uma condição que o Ministério da Justiça colocou para os governos estaduais. Na lei, criar, de fato, né, a escola de formação de servidores penitenciários. Que escolas são essas? Nós também estamos aprendendo a fazer, porque são escolas que têm que prover, são escolas cuja natureza é formação continuada, não é de seriação, primeiro ano, segundo ano, durante os 35 anos da vida funcional desse trabalhador. Ano a ano, ele sendo formado progressivamente em múltiplos aspectos que ele precisa se apropriar para ele dar conta de trabalhar nesse lugar. Porque então ele, como a doutora Patrícia disse, ele fica tão preso, né? O fenômeno da prisionalização não é uma coisa só que afeta só o sujeito encarcerado. O que dá o plantão de 24 horas, vai para casa, passa 3 dias e volta para 24 horas. Eu nos 12 anos que trabalhei dando plantão e no começo era 24 horas por 42. Então, em 12 anos que eu fui agente penitenciário, eu trabalhei 24 anos em carga horária, porque eu trabalhava um dobro da carga horária e tinha R$1 de diferença por causa disso. Então, são trabalhadores que precisam ser ainda, né, digamos assim, descobertos. Né? Eu acho que a função de agente penitenciário, esse compreendendo o agente como penitenciário, como um agente da sociedade, nesse ambiente tão complexo, do ponto de vista humano, do ponto de vista sociológico, de todos os aspectos desse ambiente, precisa ser um sujeito altamente qualificado. Aí sim, ele vai fazer a diferença para a sociedade. Eu acho que o agente penitenciário, nessa perspectiva, é um trabalhador desse novo século. Ele ainda não aconteceu como trabalhador social. Né? Então, o que vamos fazer com o conhecimento? O que é essa pedagogia da desconstrução? O que é lidar com esse sujeito que foi retirado tudo dele? Tudo mesmo. Porque se puder matar, matava. Né? Tem muita gente que diz assim. Olha como subliminarmente acontece. Quando há uma fuga de garotos
das medidas socioeducativas ou de uma prisão, ou perseguição a pessoas que fizeram assalto, qual é a expressão que a mídia, a gente escuta? O que é que está havendo? Quando está havendo uma perseguição? Está havendo uma caça ao subjetivo. Caça, né? Caça, não é, gente? É caça. E se é caça, pode ser alvejado, né? Pode ser eliminado, porque é caça, né? Então, essa dimensão de desconstrução desse sujeito que está tão entranhado, né, na mentalidade, na cultura social, que a gente nem percebe mais, passa a pensar nós também como, naquele sujeito, como caça. Por isso que eu disse que a gente não pensa mais pela gente mesmo, né? A gente reproduz, fica reproduzindo, principalmente quando é tão repetido, né? Coisas que são tão repetidas durante o dia todo por vários programas diferentes. Então, o que vamos fazer com isso enquanto instituição que temos a função de pensar e dar consequência dar consequência para a sociedade ao nosso trabalho? O que é que vamos fazer com isso? Há que se estabelecer políticas. Quase todas as políticas desse segmento, ainda eu acho que precisam ser pensadas. Porque eu considero hoje, entrei no sistema penitenciário para passar a chuva. Enquanto eu conseguia estudar, porque eu queria ficar lá, porque dava para conciliar. Mas eu passei um bom tempo da minha vida tentando ir embora do sistema penal. Não fui. Fiquei lá esse tempo todo. Mas hoje, eu considero um privilégio trabalhar em um lugar da sociedade onde quase tudo está por fazer. Porque é nesse lugar que eu posso efetivamente dar uma contribuição muito grande, né, à sociedade. Pensando este ambiente, pensando as possibilidades desse ambiente e as impossibilidades, mas as possibilidades são muito maiores do que o que a gente de imediato percebe, né? Falta vontade política, falta compreensão do que é esse universo, se investe muito mais, só investimento nas pessoas, inclusive em quem trabalha, né? Porque se investe muito, né? Como a doutora Patrícia disse, 90% 99% é para construir paredes, se investe nas paredes, nas estruturas, não se investe nas pessoas. E isso é uma política. E vamos nos permitir conviver com essa política, tendo ela as consequências que ela tem para a gente, né? Bom, e eu tenho uma teoria, uma tese que eu estou criando, que eu chamo, trabalhando, que eu chamo de comunitarização da pena. Já se constatou que a pena de privação de liberdade, ela não vai dar, em lugar nenhum não, vai dar em algum lugar muito, vai piorando, muito pior do que nesse tempo que eu sou trabalhador penitenciário, a coisa piorou assim 500, 600, sei lá quantos por cento, né? E a perspectiva é piorar, porque não tem mais com o advento aí do crime organizado, né? A coisa perdeu o que é que vamos fazer com isso? Continuar a construir prisões para acumular mais gente. Eu tenho a impressão que a sensação que a sociedade tem de impunidade não é porque, como as reportagens mostram, o sujeito foi lá, foi preso, condenado a 15 anos, com tantos anos ele sai pela progressão do regime, ele já está ali, né? É porque em torno de... Eu fiz até essa pesquisa uma vez, faz muito tempo. Mais de 80% dos mandados de prisão não são cumpridos porque não tem como mandar tanta gente para as prisões. Isso, na época que eu fiz essa pesquisa, hoje já piorou muito. Então, eu acho que a saída é a sociedade, né? Fazer parceria com a sociedade. É o que eu chamo de comunitarização da pena. Em vez de construir grandes complexos, grandes presídios para acumular muita gente, porque tem muita gente para ser presa, a gente precisa fazer o inverso, né? Tem que ter outras políticas de investimento nas penas alternativas e outras modalidades que a gente se pode pensar, mas há que se
trabalhar na perspectiva oposta que se tem trabalhado até agora, de isolar o sujeito, de apartar laços. Ele perde, quando vai preso, ele perde os laços com a família, com a sociedade, e vai perdendo todos o que eu chamo de pedagogia da despossuição. Essa pedagogia, considerando que pedagogia é uma experiência humana em que o sujeito aprende para a vida, constrói aprendizados que ele carrega com ele para o resto da vida. Isso é uma pedagogia, ensina, alguma coisa que ensina, definitivamente. E da despossuição, porque o que se pretende ensinar a esse sujeito é que ele é um sujeito que não tem mais direito a nada, que ele devia morrer, que ele é um miserável que não tem aí, mas só que ele é um ser pensante, inteligente, de sensações, de emoções, de conhecimento, e que ele vai construir tudo isso noutra perspectiva. E nós não cooptamos ele. Enquanto ele está sob tutela, custódia e guarda do Estado e tutela do Estado, durante anos, nós não fazemos nada para mudar isso, né? Olha que loucura o que o sistema penitenciário faz, Patrícia. Que possibilidade? Um sujeito que mora vamos estar assim, bem longe logo. Eu começo assim, entre a Barra do Ceará e a Praia do Futuro. Há um sujeito que mora no Rio Grande do Sul, outro no Acre. Que possibilidade esses dois sujeitos têm de conviver na vida um dia? Mínimas, não é? Mas basta se candidatar a deputado federal lá no Rio Grande do Sul, outro no Acre, se eleger, o Estado reúne esses dois sujeitos lá no Congresso, né? Que possibilidade tem um sujeito que mora no Rio Grande do Sul e outro no Acre de se encontrarem na vida se não se candidatarem? Cometerem um crime, né? Aí o Estado reúne também eles no mesmo ambiente. E as prisões cearenses hoje reúnem, na época que eu fiz a pesquisa de mestrado, já reuniram pessoas oriundas de todas as unidades da federação, de todas as 27 unidades da federação. Tinha pessoas que, pelo advento da história do tráfico, né, são presas no Ceará, mas são lá e de mais 12 países diferentes. O Cornelius é africano, da Nigéria. Como é que um sujeito nigeriano ia conviver com um cearense nunca, se não fosse o Estado, o sujeito caiu com tráfico internacional lá no aeroporto, aí vem conviver é o Estado que promove esse congresso, esse grande congresso, né? E deixa esse pessoal lá fazendo seus projetos, trabalhando também, porque eles são seres pensantes, né? E o Estado, a sociedade, bom, a gente não percebe o que a gente está lidando às vezes, né? Mas o fato é esse, e é o Estado que promove isso. Então a perspectiva que eu vejo é desconstruir essa coisa de juntar essas pessoas, né? Pelo contrário, né? Um preso que o sujeito for preso lá na Barra do Ceará não precisa nunca conhecer outro que cometeu um crime lá na Praia do Futuro. Eles podem cumprir suas penas próximos às suas comunidades, não serem apartados dos seus afetos, do seu ambiente, dos seus, né? Não existem delegacias a segurança pública funciona assim, delegacias regionais, são 34 delegacias, né? Não precisava, então, a minha ideia, a região metropolitana é complicada, né? Mas seria essa, construir pequenos presídios próximos da comunidade. Agora, precisava criar políticas públicas sérias para dar à comunidade ser a parceira na execução da pena desses sujeitos, porque o sujeito que cometeu um pequeno crime não precisa conviver com outro que fez um assalto a bomba, que fez um sequestro, etc. E o resultado disso, desse congresso, é que eu vi no Jornal Nacional, uma vez há uns 2 anos atrás, a seguinte notícia: um sequestro relâmpago lá no Rio de Janeiro tinha sido comandado aqui de dentro do IPTS, no Ceará. Mas o Estado promove esse congresso que trabalha interestadualmente, né? Então, o que é que vamos fazer com isso? Estamos lascados, não podemos fazer nada, ou podemos fazer alguma coisa, pensar, podemos. Agora a gente precisa fazer as parcerias que precisam ser feitas
construir as políticas que precisam ser feitas. A universidade, cadê o professor Fernando Pires, porque ele é o mais imediato representante da universidade que a gente tem aqui, precisa começar a se debruçar sobre isso. E a minha esperança é que a escola de gestão penitenciária seja, um dia, faça uma parceria com a universidade, porque não dá para ser por menos, deixar por menos, quando se tem um projeto de tal dimensão, de construir a formação continuada para os sujeitos que trabalham nesse ambiente tão completo durante 35 anos da vida deles. Nós não damos conta disso sozinhos lá. Né? Pensa algumas coisas, mas precisamos da parceria de instituições como a universidade. Então, é isso que eu chamo de comunitarização da pena. Eu acho que já é possível começar a fazer isso com as cadeias públicas no interior, cidades pequenas. Porque o sujeito está numa cadeia pública, todo mundo, numa cidade pequena, média de porte, todo mundo sabe quem é que está preso, filho de quem, marido de quem, onde mora. Né? Aí seria muito mais possível envolver a comunidade em um trabalho de aproximação, de cuidado com esse sujeito que temporariamente está preso. Eu acho que nem precisava começar com ele, poderia começar com a família, que geralmente fica desprotegida sem o provedor, sem o pai, sem a mãe, sei lá. E então, o primeiro passo de aproximação seria: o sujeito foi preso, segmentos sociais iria se preocupar com a família. E isso ia criar nele um sentimento de gratidão, de integrar. Já ia se sentir parte, né? Tão grande que já era uma perspectiva, já cria uma perspectiva concreta, real de reintegração. Quando eu trabalhava uma época na Manariba, a Manariba é uma unidade de regime semiaberto. De lá o sujeito já vai para o regime aberto. E o sujeito tinha passado 10 anos preso no IPPS e já estava na Manariba e faltava um mês para ir embora. E quando faltava um mês, aí o juiz deixou ele em casa no final de semana, né? Para começar a retornar. Ele encontrou a família num estado de miséria tão grande, ficou tão perturbado que ele voltou, era um sujeito sério, honrou o compromisso com o juiz e com o diretor da prisão de se apresentar depois do final de semana. Aí ele se apresentou no domingo, na segunda-feira ficou lá louco, terça-feira ele fugiu, quebrou o regime, voltou, quer dizer, porque não se fez nada para que fosse diferente, né? Ele, enquanto pai, enquanto marido, ficou desesperado com a situação que ele via a família, que a mulher, logicamente, não dizia quando ele visitar, porque não, né? Enfim, essa o que eu acho que a perspectiva que nós temos de trabalhar, né? essa relação na execução penal e sociedade, né? Nós temos tudo a ver com isso, né? Porque todo mundo sai da volta para cá. Aí eu queria, só para finalizar, colocar um videozinho que é muito significativo dessa coisa, dessa relação, né? Do que é que significa o sujeito se sentir parte de uma comunidade. Melhor apagar a luz ali. Você não é que apaga? Peraí, agora. Não, você não está falhando aí, não? Eu gosto de pegar, mas eu ponho aqui no primeiro. Ainda eu tenho finalizo com isso aí. O som não é muito importante não, porque vai ficar emergendo. Fica um somzinho.
ser afastado, apartado, condenado a tudo, mas ser, exatamente nesse momento ele precisa ser reacolhido pelos seus, pelas pessoas que estão próximas, a comunidade, né? Às vezes se a família não tem a condição de fazer isso, a sociedade, a comunidade tem a obrigação de fazer. E eu acho que é possível estabelecer políticas nessa perspectiva, começando já com cadeias públicas, que acho que já é possível fazer. É um trabalho que mesmo que eu sair do sistema penitenciário, é uma experiência que eu não quero fazer. Pegar uma cidade, uma cadeia pública interior e fazer esse trabalho, transformar uma cidade. Quem se interessa por essa questão aqui, vê quem aparece, e a partir daí, dialogando, descobrindo formas de cuidar daquelas pessoas que estão lá, que vão voltar. Isso ninguém tem apego. Bom, gente. Obrigado. 2 excelentes palestras, né? Nós fomos brindados hoje à noite. Que a gente até precisou não controlar o tempo. Mas eu queria dizer uma coisa, é o seguinte, que o livro de Luiz Alberto Mendes, ele foi preso em Carandiru. E ele diz no livro, e todo o tempo diz no livro, que ele só se transformou no que ele é, no que ele escreveu, porque ele não usou essa palavra não, porque ele não se deixou ser destituído. Ele resistia sempre, não é, a isso. Exatamente, ele não se entregava nem ao Estado, ao sistema prisional, nem às leis da cadeia. Ele resistia também às leis dos presos. Né? Eles sabiam a forma de resistir. E o outro ponto também interessante que ele toca no livro é que ele dizia que na sociedade, quando ele saía da prisão, saiu várias vezes, né? Quando saía, procurava apoio, não encontrava. Onde é que ele ia encontrar solidariedade? Nos seus companheiros de crime. Era lá onde ele tinha solidariedade. Então aí... Exatamente. E o que eles roubavam e tal, eles dividiam, né? Eram solidários um com o outro. Né? Então esse livro é um livro muito interessante, bate muito com o que você estava desenvolvendo aí. Bom, agora vamos abrir aqui, eu acho que vai ser muito bom o debate. Vamos, questão, posição, uma observação crítica, vamos fazer de 3 em 3, tá certo? Cada um levanta o braço, diz o nome, diz quem é, viu? Bom, primeiro aqui, você diz... Eu queria que viessem aqui para as pessoas verem, se apresentem, né? Porque todo mundo garante que todo mundo vai ouvir, vai ver a pessoa. Né? Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Meu nome é Cícero, eu sou agente judiciário, eu trabalho na CPPL 2. Também sou professor, né? Sou historiador. E assim, a gente encontra muita dificuldade. Hoje eu estou há 6 meses só no sistema. E assim, me envergonho com algumas coisas que acontecem, né? Só sabe quem está em foco lá, que realmente tem que ter um agente penitenciário. Recentemente eu fui destituído, eu sou pernambucano, estava em Pernambuco, em uma da minha folga, e fui destituído da minha equipe. Cheguei a ser chefe de equipe e subchefe de equipe fui destituído. Por quê? Porque a minha política que eu vejo de visão como educador, como agente que sempre vai contribuir com essa ressocialização, e não enxerga no interno lá dentro, só o artigo dele, o que ele cometeu, só o crime que ele cometeu, para mim não interessa isso. Então, cidadão que eu estou vendo lá do outro lado, com uma atenção, separar uma vivência daquela, e dar atenção a ele, eles vão se sentir úteis. Eles vão se sentir, não, tem alguém que olha para mim, parou e me ouviu. Só por isso, eu perguntei, na volta, eu já estava em outra equipe, né? Meu CFD me chamou e falou, você está na equipe tal, porque a equipe tal acha que você não serve para a equipe, está prejudicando o trabalho. Porque hoje, a visão desse pessoal é de carcereiro, do passado. Mas quando a gente se encontra
um outro olhar, um olhar holístico da situação e que quer realmente contribuir para a ressocialização que vocês falaram aí, não acontece. Porque a gente se depara com paredões, com gente que está lá antigos, que não querem realmente contribuir para essa ressocialização. E que até espanta quem está chegando novo agora. Então, assim, são dificuldades, são problemáticas a ser trabalhadas. Precisa realmente trabalhar com essa sociedade, essas problemáticas. E ver também tem uma pergunta para a doutora Patrícia, o que a Sejusd hoje está contribuindo para que esse agente penitenciário tenha essa formação, tenha essa visão que eu tenho, sabe? E pegar um catatal lá não vai... catatal, para quem não sabe, é um bilhetinho que eles mandam. E para não viver daquele, conversar com o preso e identificar um possível conflito, tá entendendo? E levar esse possível conflito para o administrativo, para a direção, para o CSD. Isso faz parte também da função do agente penitenciário. Mas quando a gente leva, faz, os outros companheiros que estão ali ao redor enxergam você funcionar. Não são todos, mas a maioria é assim. É carcereiro, é abrir o agente penitenciário hoje, a gente encontra esse obstáculo. É abrir a porta, é a grade e fechar a grade. Passou, a minha visão não é essa. Se eu vou ficar muito tempo no sistema, eu não sei. Sabe? Eu tenho uma visão de educador, né? E realmente eu quero contribuir com essa ressocialização. No momento que eu paraliso a atenção ao interno, eu acho que isso também é contribuir para essa ressocialização, essa educação. Às vezes a gente enfrenta até um conflito que está por vir. Quando o senhor, professor, falou dessa questão da caixa preta, que não acontece, que as unidades dessa caixa preta, que a gente não sabe o que acontece lá dentro, o agente penitenciário ele sabe. Ele identifica, é o logo, é o foco. A primeira pessoa a identificar é o agente penitenciário. Não pense que não identifica. E isso é passado para a administração, não sei de que forma é passado para a Secretaria de Justiça, mas que é passado ele sabe porque ele participa. Quando a gente quer participar e identificar, ele vai lá e identifica. Está entendendo? Então precisa mudar essa visão do carcereiro, mudou. Está lá no século XVIII, já era. Temos que realmente dar uma mínima contribuição. Parar, vai para na vivência, seu agente, pare, tem que identificar o que ele quer. É difícil, porque nós temos contingente reduzido. Hoje a gente trabalha com 9 por equipe, hoje a minha unidade tem 59 agentes para 1000 presos. Fui totalizado hoje. Eu sou chefe de equipe, era chefe da equipe de hoje e fui totalizado 1000 internos para 59 agentes. 59 nas 4 equipes, né? Nas 4 equipes. Então isso é um absurdo, é irrisório, é insuficiente. O que é que a Secretaria, doutora, está fazendo em prol disso hoje? Que capacitação está dando a esse antigão, como é chamado lá, né? Que a gente é no final lá, são os antigões. Que capacitação está dando esse pessoal para que eles acordem, vejam que não é isso, que a visão que precisa ter é essa, que realmente, se você não pode mudar o sistema, mas contribua, faça a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Então é isso aí, a pergunta para a senhora. Espero que mude, né? Eu estou dando minha contribuição. Eu não vou mentir para vocês. A direção lá gosta do meu trabalho. Inclusive eu sou hoje chefe de equipe, certo? Fui subchefe, gosto do que faço, está no meu sangue. Agora assim, precisa de uma interação maior de todo mundo, porque senão a coisa não vai acontecer. Inclusive dessa sociedade que diz que não vai, que não pode. Pode sim. No momento que a gente quer, a gente faz. Tem meios para fazer. Tá? Pode ser não ser uma porta, mas pode ser uma janela. Vamos identificar e vamos tentar fazer. A coisa vai acontecer quando a gente fizer isso. Quando a gente olhar com esse olhar e você pode fazer. Muito obrigado a todos. A doutora Patrícia tem que sair daqui a pouco tempo. Vamos ver se a gente coloca a questão, né, para a gente dar mais possibilidade a outros participarem. Seu nome? Eu sou Elizabeth, sou assistente social da CPPL3. Fui 4 anos da pastoral carcerária e estou há 5 anos no sistema prisional. Parabenizo por esse debate, né, e queria assim, dar um complemento à fala da doutora Patrícia, quando ela falou dos projetos que a Sejusd tem. E um projeto que eu gostaria de apresentar aqui
que é a questão do trabalho com a saúde mental. Quando a gente fala execução penal e sociedade, a gente tem que resgatar todos os setores da sociedade. E o que vem se observando dentro do sistema prisional é que tipo de preso é esse que está hoje ali dentro daquelas unidades, né? A execução penal foi criada há um bom tempo atrás, né? A lei de execução penal, e foi criada para o criminoso, não para o doente. Dentro do sistema prisional, nós temos uma população carcerária em torno de 80% de doentes mentais. Quem são esses doentes mentais? São dependentes químicos, são esquizofrênicos, entendeu? Então, a sociedade tem que se voltar para isso. A saúde pública está sendo transformada na questão jurídica. Quer dizer, precisou que aquela pessoa cometesse um crime para ela ser acolhida. E dentro do sistema prisional, não tem um tratamento adequado para o doente mental, para esses problemas de saúde pública, né? Então, eu queria questionar isso, resgatar na execução penal a sociedade, se voltar para esse problema de saúde pública dentro do sistema prisional, né? E assim, parabenizo o meu amigo ali pela sua coisa que Tony, a gente sempre debateu a questão do agente penitenciário como educador, sabe? Assim, a gente até teve uma discussão muito grande no curso que a gente fez, né, Tony? Eu fui dizer que a gente era um educador e o agente disse que não, que ele tinha que estar lá para punir. Mas, assim, gostei da sua fala, porque realmente todos nós, não só a gente penitenciário, não só assistente social, psicólogo, todos nós somos educadores. Quando eu digo um olhar da gente, como o Tony fala, resgatar o que tem do ser humano, só um olhar, só aquele amor que sai do coração da gente, num olhar, isso a gente está educando, né? Então, todos nós, todos os seres humanos somos educadores. Então, era isso que eu queria só parabenizar pelo debate. O nome, por favor. Meu nome é Geraldo Soares e eu vim até aqui atraído pelo tema, né? E as pessoas falam e a gente vê, elas se declaram impotentes diante dessa situação, né? Então eu quero informar a vocês que eu sei como desmontar a violência a custo zero, sem necessidade de aumentar presídios, e depois também esvaziar os presídios, né? Tudo isso eu sei fazer, e pode ser que aqui tenha até gente interessada. Eu e o Cornélio ainda conversou no congresso lá, e tem que se encontrar, né? Porque isso aí eu sei como resolver, né? Às vezes aqui tem alguém interessado em participar disso, né? Entrar para a história, né? Então vamos entrar para a história, né, pessoal? Fortaleza vai ser uma cidade conhecida, cidade sem violência, você pode circular em Fortaleza, vai ser assim, né? E eu, como estou começando esse trabalho num canto lá em Calcaia, né, porque eu não acredito nas pessoas que estão ocupando os cargos, né? Porque se elas quisessem, eles já teriam feito, né? Eu não acredito. Mas vai que tem alguém aqui que ocupa um cargo aí que, cara, como é que é bem esse negócio que você falou aí, que sabe desmontar a violência? Aí eu estou à disposição, não é? Para a gente conversar. Como faz o contato? Eu vou deixar um cartão aqui, né? Então. Ok. Então vamos. Vou colocar antes de sair. Mais um. Bem, gente, boa noite. Eu me chamo Vicente Ferreira, sou ajudante do Serviço Social da FAPEM. Estou aqui com os caros colegas, né, da FAPEM, em massa, com grande quantidade de alunos que eram assistir, né, essa palestra muito esplêndida, né, muito boa. Eu acho que, no caso, é muito importante a gente reunir a sociedade para discutir os problemas, né, que envolve todos nós, né, porque nós estamos inseridos nesse contexto também. E eu acho assim, importante a gente fazer uma reflexão hoje, a partir de hoje, né, do que nós podemos fazer a partir daqui
para poder mudar esse contexto, essa realidade social que está por aí. Porque foi colocado, explanado que muitos dos presos, né, eles estão segregados, né, não só da liberdade, mas também de oportunidade. E a gente vê um Estado que quer encarcerar, um Estado repressor, um Estado que não se preocupa em prevenir, em evitar que o preso chegue na criminalidade. Então, eu queria perguntar à doutora o que é que poderia, além no caso de a gente pensar em retirar os presos da penitenciária, para a gente, no caso, evitar que o preso chegue lá, entendeu? Eu acho que aí é que está o grande problema. É a gente pensar por que o preso vai para a criminalidade. E não tentar achar que criar novas cadeias vão resolver o problema da situação do Brasil. É isso que eu ia perguntar. Ok, então, Vicente. Então, Cícero, Elizabeth, Geraldo e Vicente. Ok? Inicialmente, respondendo ao Cícero, eu vou me abster de fazer qualquer comentário da situação pontual que você relatou, porque eu seria leviana, né, se eu fosse aqui me posicionar sem ter conhecimento específico do caso. Então, assim, realmente eu me reservo e não fazer nenhum comentário com relação a isso, certo? Com relação a como a gente mudar essa visão, né, dessa forma, estamos tentando fazer isso, né? O curso de formação de agentes dessa sua turma, ele foi um curso diferenciado, né? Vocês tiveram aulas de direitos humanos, de vários aspectos de ressocialização propriamente dita, na busca dessa sensibilização. E diferentemente dos concursos anteriores, até onde eu tenho conhecimento, esse curso de formação, ele foi uma etapa eliminatória. Né? Então, vocês foram avaliados do aproveitamento que tiveram, inclusive nessas disciplinas. Isso já é, eu penso, uma forma de você dar uma importância maior e forçar mais o agente que está em formação a se dedicar ao estudo daquilo. Paralelamente a isso, a Escola de Gestão Penitenciária, e aqui o Toninho, que tem nos apresentado projetos e a gente tem discutido sobre isso, da questão da formação continuada. Agora, entenda. Existe uma visão cultural e estigmatizada da questão do próprio agente penitenciário. Muitas vezes, esse trabalhador penitenciário, talvez pelo ranço cultural, como eu estou dizendo, por já estar há algum tempo dentro do sistema e acaba sofrendo a questão da prisionerização, ele tem uma resistência. Né? Houve um tempo em que o sistema penitenciário ele era militarizado propriamente. Né? A polícia estava dentro do sistema. E isso deixou sequelas e ranços dessa própria conduta do servidor penitenciário. Mas a visão que nós temos hoje enquanto secretaria é efetivamente essa visão de mudança de olhar e de cultura. Tanto que, como ele disse, o curso de formação foi diferenciado, a Escola de Gestão está se propondo a fazer essa formação continuada, já faz essa formação. Nós estamos fazendo a capacitação, eu não sei se você tomou conhecimento, eu espero que sim, porque isso foi divulgado, do agente de articulação de inclusão, né? Aquele agente, nós estamos fazendo capacitações com agentes penitenciários, justamente que queiram trabalhar nessa parte de educação e auxílio de trabalho. Claro que não é só esse agente que vai fazer essa condução do preço que tem que passar por essa capacitação, mas a gente tem que começar de alguma forma. E o começo foi justamente estimulando os agentes a participarem dessas formações, né? E eu penso que há essa tentativa por parte da Secretaria hoje, há essa preocupação e esse compromisso em reforçar essa visão ressocializadora. Quanto à quantidade de agentes, em março desse ano, nós contávamos apenas com 700 e poucos agentes penitenciários e demos posse para mais 800. Nós mais que dobramos o número de agentes, existe ainda o déficit, não é o ideal, mas comparado ao que durante muitos anos foi, existe um cadastro de reserva que vai sendo reposto àquele agente que se aposenta ou que passa em algum outro concurso, enfim, resolve tomar outro caminho, e à medida que forem inauguradas as novas unidades, esses agentes serão aproveitados. Claro, repito, que a ideia é que o ideal é que tenha um agente para cada 5 presos, é o ideal
recomendado pelo DEPEN. Se eu não me engano, na secretaria hoje a gente tem 1 para 10 dos que estão regime fechado, eu acho. Mais ou menos isso, certo? A Elizabeth falou da questão do doente mental, né? Assim, é preciso que a gente coloque nos seguintes termos. O doente mental diagnosticado como tal, né, aquele efetivamente que padece dessa enfermidade e que necessita de um tratamento mais efetivo, mais agudo, né, existe um manicômio judiciário que abriga essas pessoas. Entretanto, a nossa lei hoje, a lei antimanicomial, né, ela determina exatamente a desinternação, o caminho contrário à internação. A gente até brinca, porque a doutora Fátima, que é a diretora do manicômio, diz, olha, esse preso está ótimo. Ele não precisa ficar no manicômio. Ele pode receber a medicação ambulatorial e permanecer no cárcere com o CIO. Como ela disse, se ele estivesse em liberdade, ele estaria em casa tomando a medicação. Então, ele não precisa ficar, né, internado. E, às vezes, o próprio agente penitenciário chega, doutora, pelo amor de Deus, o homem está lá feito um doido, fazendo as coisas. Aí a gente, doutora Fátima, acuda. Quando ela chega lá, o preço está ótimo, orientado. Eu não sou psiquiatra para me surgir quando aparecer técnico médico no psiquiatra. Então, o que ocorre? Eventualmente pode acontecer o quê? Esse medicamento, a recomendação da secretaria é que ele é entregue e colocado dia a dia na mão do preso. Porque se eu chegar para ele e dizer, tá aqui tua cartela do remédio do mês, ele vai trocar por droga, ele vai negociar, porque o remédio dentro, o psicotrópico, ele é moeda de troca dentro do sistema. Então tem que ter um controle rigorosíssimo com relação a isso, né? Infelizmente a gente tem que, então por vezes, é como eu digo, eu, enquanto defensora pública, assim como a Elizabeth, enquanto assistente social, a gente não tem como você dizer esse preso está com esse diagnóstico. Eu posso dizer que ele está diferente, mas quem pode atestar e recomendar que tipo de tratamento ele deve receber é o psiquiatra, né? E aí eu dependo dessa avaliação psiquiátrica. Agora, uma coisa que é importante dizer, dentro da questão da lei antimanicomial, eu acho que vocês viram recentemente que saiu no Jornal Nacional e eu achei um absurdo ter exposto a imagem daquele sujeito seminu de fralda numa cadeira de rodas que saiu no Fantástico, no Jornal Nacional, o próprio CNJ expõe a imagem. Se a gente luta pela dignidade da pessoa humana, você não pode expor, você pode noticiar, mas colocar a foto do indivíduo que nem condição de resistir ou de autorizar a veiculação da sua imagem, né? Eu achei aquilo assim um absurdo. Inclusive a Secretaria da Justiça notificou, oficiou ao CNJ pedindo explicações com relação a esse fato. Porque eu acho que o CNJ tem todo o direito de noticiar fatos, sim, que ele encontre e que sejam distorção, mas expor a imagem do preso e pior, do doente mental, que não tem condição de fazer, de dar a autorização para que essa imagem seja veiculada em uma situação absolutamente, né, assim, de humilhação, posto seminu de fralda numa cadeira de rodas. Eu achei aquilo, enfim, muito triste realmente. Mas o que ocorre? Muitas vezes o interno, ele já cumpriu a medida de segurança que lhe foi determinada e a família não quer receber esse doente mental. Ele já está desinternado e a família não quer receber. Muitas vezes porque ele matou alguém da família, né? Ele matou um pai, um irmão, uma mãe e não recebe. E nós ficamos a pelejar. Aquele caso especificamente daquele senhor, que ele era de uma cidade do interior, ele foi levado à cidade, entregue à família. Com uma semana, o juiz mandou recolher novamente no manicômio, porque a família entregou de volta dizendo que não queria ele, que não tinha abrigo na cidade. Ele era alguém do interior e ele voltou para o manicômio. Então, ele estava no manicômio, não era impedido de ir embora. Ele estava abrigado porque ninguém recebia ele. E a prefeitura, que é responsável pelos abrigos para doentes mentais, não tinha um abrigo que pudesse comportar isso, porque existe o preconceito. Ele já praticou um crime, ele já está sujeito a um nível de segurança, nós não recebemos.
doentes mentais que tenham praticado crime algum dia. E aí como é que você fica? Você vai jogar na rua e dizer, bota na lata do lixo para alguém levar? Não é assim, né? Então nós temos alguns casos desses. E o Poder Judiciário tem ciência de tudo isso. E permanece omisso. É preciso que se diga isso também, né? Então, vamos olhar tudo, mas com um olhar amplo. Não vamos olhar para a árvore, vamos olhar a floresta, certo? Com relação ao seu Geraldo, pronto. Toninho, eu queria que se você puder pegar o telefone e conversar com ele, ouvir as ideias e a gente ver o que é que a gente pode efetivamente trabalhar. O Vicente falou da questão da prevenção. Realmente, o sistema penitenciário, ele é uma consequência. Ele é consequência quando todas as políticas públicas do Estado faliram. E aí o indivíduo entrou na criminalidade e ele é colocado no sistema penitenciário, né? O direito penal hoje, ele trabalha, ele determina que uma das funções da pena é a função da prevenção. A prevenção geral, quando ele determina uma pena para um determinado crime, que aí quer dizer, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. É uma prevenção geral, porque eu sei que se alguém praticar aquele crime, está sujeito àquela pena. Prevenção especial, quando aquele que praticou o crime recebe aquela pena individualizada, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Mas, na verdade, a prevenção que nós temos que nos preocupar não é a prevenção do direito penal, não. Porque, como eu disse, o direito penal atua quando já aconteceu o crime, né? O sistema penitenciário atua quando aquele indivíduo já praticou o crime. E como prevenir a criminalidade? Na minha dissertação de mestrado tem um capítulo que eu falo exatamente da prevenção da criminalidade, colocando que só a promoção efetiva dos direitos fundamentais, eu entendo dessa forma, pode efetivamente prevenir a criminalidade. E aí a promoção do direito à educação, à saúde, à moradia, né? E todos os outros direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição precisam ser efetivamente as políticas de Estado, do poder público de uma maneira geral. Agora eu digo para vocês, não é fácil a gente executar política pública, não. Não é fácil a gente executar política pública, não. Isso não é desculpa para que elas não aconteçam. Eu só estou deixando claro como é difícil você colocar para rodar a máquina do Estado, né? Porque existe uma série, eu vou dar um exemplo. Desde que a gente chegou na secretaria, que já está com 3 anos, a primeira atitude da secretária foi: nós temos que construir uma nova unidade para presos do regime semiaberto. E desde então nós startamos o processo, né, de licitação, de edital, de publicação. 3 anos depois, agora que foi assinada a nota de empenho. A ordem de serviço, quer dizer, para que essa unidade efetivamente comece a ser, porque abre a licitação, aí uma empresa pede, aí impugna a outra, aí cancela, aí começa de novo, e nessa história você vai. Então eu penso que para construir escola, para construir hospital, e obviamente que a gente não vai dizer que no nosso país não existe todos os vícios políticos, né, que estão aí a macular a história e o próprio poder público. Mas, independente disso, eu acho que a prevenção passa, sim, pelas políticas públicas. Que o ideal não é o direito penal, não é a prisão, é a antecipação disso, é a prevenção do crime, né? Você querer resolver o problema da criminalidade com a pena, com a prisão, é você querer curar uma infecção com um analgésico. Né? O cara mata, aí você coloca ele na prisão. Mas você não atacou a causa do problema. Você não atacou a causa, você atacou a consequência. Você deu um paliativo, mas você não deu um antibiótico. Você não foi lá na raiz do problema. Né? Então, é um equívoco se pensar em resolver o problema da criminalidade simplesmente com o sistema penitenciário. Ele tem uma contribuição a dar na perspectiva da inclusão social e da ressocialização. É essa a contribuição. Mas ele não é visto pela sociedade assim. Mas ele não é visto pela sociedade assim. Eu quero dizer que o sistema penitenciário hoje do Estado está aberto para a universidade que quiser fazer pesquisa. Nós temos várias pesquisas
aprimoramento no sistema. Ele está aberto para a sociedade porque nós acolhemos várias empresas dentro do sistema hoje. Então, hoje, a visão que a Sejus tem efetivamente é essa, é de parceria da sociedade. Senão, nós não vamos nunca alcançar o nosso objetivo. Obrigada. Ok, grande secretário. Nem o sistema penitenciário, nem o vigor da lei, né? E nem o Poder Judiciário. O sistema de justiça em si não vai... Eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas, agentes como o Cícero, que eu renovo, eu coloco todas as esperanças, muitas esperanças nessas gerações que estão chegando aí. Começou a chegar no sistema de 2008, 2007 para cá. A doutora Patrícia disse que quando chega um preso na unidade de provisória de liberdade, que nunca tinha sido preso antes, aí a gente fica animado, pode fazer alguma coisa, mas aí descobre que o sujeito já tem uma história, né? Com o agente penitenciário, isso não acontece, né? Porque ele está chegando pela primeira vez mesmo. E a história dele, enquanto trabalhador dessa instituição, está começando. E essas gerações novas, né, estão chegando no momento em que existe uma escola, porque durante minha vida funcional todinha, eu nunca tive uma orientação por parte da secretaria, né, da instituição, de como trabalhar, do que fazer, de quem sou eu, de nada, né, eu sempre fui buscar fora, né, inclusive na universidade. Então, está chegando, já existe um sindicato forte, existe uma escola eu acho que essa escola tem que ser a referência de construção de tudo que precisa ser pensado, né? A escola ainda precisa se constituir nisso, de ser uma referência, um ponto de convergência de ideias, de conhecimento, de pesquisa, de debate, de divergência do que for construído ali para os ambientes de trabalho, né? Enfim. E a prisão, quando ele diz também que falou sobre a caixa preta, que o agente, a caixa preta, eu falei em relação à sociedade mesmo, né? Mas quem é que mais sabe sobre prisões no mundo? O preso e depois o agente penitenciário, porque esses sujeitos são os únicos dois sujeitos sociais presentes 24 horas dentro da prisão. O preso e o agente penitenciário. Então, esses dois sujeitos precisam ser escutados. O preso também. A gente ainda precisa também aprender a escutar o preso, as razões do preso, que são do que ele é destituído, o direito dele que ele é destituído. Nós precisamos aprender a dialogar com o preso. Eu acho que a escola é o lugar privilegiado para se construir alguma coisa nessa perspectiva. A Elizabeth falou da história não somos só 80%, ninguém ali é normal, não se preocupe com isso. Eu acho que as prisões eu acho que as prisões, mas, bom, se você diz que 80% são doentes mentais, porque são usuários, e os 20% que convivem com esses não podem ser normais, né? Então, se preocupe não, as prisões são os maiores manicômios coletivos do país, sem essa visão de ser um lugar onde as pessoas precisam ser curadas, precisam ser atendidas, porque se cura com o quê? Com essa doença, né? Que são todos desajustados mesmo, né? São tratados com, segundo o Cornelius, que ele tem onda, justiça ou vingança? Eu acho que é justiça, eu sempre disse isso aí, né? Uma justiça bastante vingativa. Bom, eu quero né, fiquei curioso para conhecer a proposta do Geraldo. E quanto a essa questão da possibilidade de um mundo sem violência, né, de um local sem violência, o próprio sistema, essa história da comunitarização da pena, ela não é uma coisa. Alguns anos atrás, a pastoral carcerária tem uma experiência pioneira nisso, em trabalhar a comunidade, em trabalhar com seus. Minas Gerais tem várias experiências aqui.
São José dos Campos foi uma das primeiras e mais conhecidas. Era um presídio que era administrado, não tinha um agente do Estado, era todo administrado pela comunidade, e os presos e a comunidade é quem constituíam as regras do presídio. E o nosso subsecretário de Justiça, à época, o doutor Brandão, foi conhecer a experiência de São José dos Campos e ele quase cai para trás quando esperava ser recebido no aeroporto por algum diretor, alguém da Secretaria de Justiça, estava lá esperando ver um preso, né, do presídio que era administrado pela... Então, é possível, né? A experiência já mostrou isso, né? Não precisa nem inventar muita coisa não, pastor. Bom, Vicente, né? Quando falou do antes... Bom, essa questão de que tudo precisa ser... Está certo, né? As políticas públicas precisam funcionar fora das prisões para diminuir o número de pessoas nas prisões. Agora, eu acho o seguinte, que eu, enquanto trabalhador penitenciário de carreira, eu penso o seguinte: não me diz respeito enquanto cidadão, mas enquanto trabalhador penitenciário não me diz respeito, eu não posso dar conta do que acontece do portão do presídio para fora. Agora, no dia que esse sujeito, desajustado, doente, de várias... chega numa prisão, aí agora ele é nossa responsabilidade, porque ele está sob custódia e tutela do Estado. E o que é que vamos fazer com esse sujeito? Eu acho que precisamos transformar as prisões o problema na oportunidade. Se o sujeito nunca pisou numa sala de aula, pois agora você vai, mas vai mesmo para a sala de aula. Se ele nunca pisou na igreja, agora vai ser oferecida a oportunidade dele de conhecer essa dimensão da espiritualização. Se ele nunca tratou um dente lá, não tem nem um dente inteiro na boca, pois agora vai, entendeu? Para ele se sentir, né? Nunca teve direito de ver um médico, agora vai ver o médico, vai saber. Enfim, precisamos transformar. A sociedade vai se indignar que esse sujeito vai ser tão bem tratado como o sujeito aqui, como pessoas aqui fora não são. Mas isso, aqui fora, a sociedade tem que dar conta. Lá dentro do sistema penitenciário, importante ver para dentro, nós precisamos dar conta. Vamos abrir uma outra. Vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que algumas pessoas já saíram. A gente poderia encerrar com esse bloco de perguntas. Ok? Então pronto, vamos começar com você aqui no púlpito. Aí vamos ser mais concisos nas questões. Desculpe pedir isso. O educador é difícil, né? Fazer uma síntese da fala. Olha assim, eu me chamo Nonato, nós estamos na direção da escola Aloysio Léo Arlindo Loscheider, que é a escola que está com a gestão da educação em prisões na região metropolitana de Fortaleza, pegando aquelas unidades, né, são mais ou menos 9 unidades que a gente atende, entre Itaitinga, Maracanaú e Aquiraz, tá? Pacatuba também. Então, assim, a gente tem aqui alguns números e a minha pergunta seria para o grupo aí, a doutora Patrícia, o nosso colega professor Antônio. A gente tem uma experiência, pouca experiência, de 13 anos de EJA, né? Eu comecei minha docência na modalidade EJA, e a gente vem percebendo que a EJA tenta, não sei se esse termo, pedagogia da despossuição, foi cunhado esse termo só para o sistema do cárcere, se foi alguma coisa ligada, nasceu dessa experiência e da reflexão. Mas a gente sabe que essa teoria, essa pedagogia da despossuição já é uma situação fora do cárcere, né? Dentro de um parâmetro nacional, né? Hoje o Brasil aí com os índices de escolaridade, e a EJA é consequência disso. Hoje, quem é estudante de EJA é o pobre, é aquela criança que não teve o acesso, que foi despossuída de algumas condições reais de estudo, né? Então, assim, mas existe alguma coisa, a minha pergunta
é mais ou menos nesse sentido. Nós precisamos de um mínimo de possuição, vamos dizer assim, de decisão, pertencimento. A gente precisa de, no mínimo, de decisão pessoal para estudar. A gente vem descendo as vivências, chamando o pessoal para a matrícula. Hoje nós temos o dado, fechamos agosto com 1.949 alunos matriculados. Mas desses, em torno de 696 são os que estão frequentando. Então, assim, aí a gente pergunta, a gente chama, uma das coisas boas da EJA é passar pela decisão. Hoje, o jovem e o adulto estudando é aquele que disse sim, eu quero estudar. E uma das coisas boas que nós temos, né, doutora, é isso. É essa consulta. Você quer estudar? É a pergunta número 1. Você quer estudar? Então, nas unidades, a decisão de estudar passa também por essa condição pessoal. E aí me preocupo, até que nível essa despossuição existe para que a gente comece a entender que há aqueles que estão dizendo sim, a gente precisa dar uma resposta. Mas aqueles que ainda não estão dando sim, com todos os apelos, que a gente sabe dos programas aí nacionais de redistribuição de renda, chamando as pessoas, nós temos uma experiência agora, iniciando, e aí a gente não pode deixar de falar na colega aqui que está presente, né, a Eva, que é do projeto do ProJovem Urbano, iniciando uma experiência aqui no Ceará, junto com mais 9 estados da federação. Então, assim, passa um pouquinho qual é o estímulo que essa pessoa tem, qual o poder, porque saúde é necessidade básica, e a gente sabe que a educação não é necessidade básica. Não está dentro da hierarquia das necessidades, não é aquela de vida ou morte, como é uma saúde. A gente tem uma experiência de uma escola na periferia em que a gente teve que pedir os agentes comunitários de saúde para nos dar uma força e divulgar, chamar um pouco para a escola. A rua lotada, as pessoas nas calçadas, mas essas escolas vazias. E então eles compartilharam com a gente. É difícil de chamar o senhor, a senhora, o jovem, para ir ao posto de saúde. Porque não querem, estão de braços cruzados, sem projeto de vida, sem norte. Então eu fico me pensando, qual é o nível de decisão mínimo pessoal que a gente tem que contar para que esse interno diga, eu quero estudar. Para que a gente saia da situação quantitativa, quantos estão, quantos não estão, e assim, para essa decisão. Você quer estudar? Ele tem condições de dizer que quer estudar? Ok. Mais alguém? Ok. Vamos aqui. Se for falar, pode ir chegando mais para perto. Só um minutinho, por favor. Eu vou só pedir, só para... Eu realmente... Me desculpe por a questão da hora, mas o Toninho permanece. Eu vou só fazer um comentário sobre o que o Nonato falou e vou pedir desculpa para vocês, porque realmente eu já tinha que ter saído há 20 minutos atrás. A sua resposta é essencial também. Então, posso complementar para a resposta junto? Bom, boa noite, meu nome é Vitória Paz. E assim, Vitória Paz. E a minha dúvida é bastante pertinente à sociedade, de um modo geral, é justamente a questão dessa responsabilidade que é atribuída à sociedade. Essa instituição que a gente não na sociedade e que a gente não sabe ao certo o que é. Porque não é só uma pessoa. É poder executivo, é poder legislativo, é poder judiciário, são cidadãos analfabetos, letrados, são pessoas de muitas e múltiplas formas. Então, assim, o que eu queria colocar aqui é uma reflexão que eu acho que é muito válida, é a questão de que é muito perigoso, talvez inadequado, um pouco vago, colocar a sociedade como antígeno e como antídoto de todas as condutas ilícitas que ocorrem. É muito perigoso, porque você está atribuindo a este ser sem forma, né, algo que ele não pode responder por isso.
Então, a minha dúvida, o questionamento que eu gostaria de suscitar aqui a todos, não somente ao doutor Patrícia, é como trazer à sociedade essa responsabilidade quando, na verdade, ela própria se sente desprovida de quem se responsabiliza por ela, de um modo geral. Vocês me compreendem? É muito comum, por exemplo, a gente colocar que o professor deve estimular o aluno. Mas quem estimula esse professor? A sociedade deve responder, né, pela segurança, pela ressocialização. Mas será que essas pessoas sequer foram socializadas? E essa sociedade, ela de fato é socializada? Ela está contextualizada com todo esse paradigma de interação? Será que isso realmente está acontecendo? Então, assim, uma coisa que a gente fala na questão do auxílio à família dos presos, uma coisa que é muito controversa, porque é muito mal elucidada, por exemplo, é a questão do auxílio reclusão. Uma pessoa que é presa e está trabalhando, tem carteira assinada, né, doutora Fabrício, se eu estiver errado, me corrija, ela vai receber um auxílio, a família vai receber um auxílio. E isso, muitas pessoas se revoltam, pensam, tem pai de família aí, e não tem ninguém para dar um auxílio, o cara mata alguém, rouba e de repente a família recebe um auxílio. Mas tem que esclarecer, porque isso realmente é algo muito divulgado, que quem recebe esse auxílio é a família, não o preso, e só recebe no caso de esse preso realmente estar trabalhando. Mas uma coisa eu queria especificamente que você me elucidasse. Qual é o critério, quão incongruente é apelar para princípios como da dignidade humana, da erradicação da pobreza, da inclusão social, da proteção da família pelo Estado? Quão incongruente é apelar a esses princípios, a essas garantias fundamentais, para fornecer esse auxílio à reclusão à família dos detentos e alguns outros auxílios, como, por exemplo, o amparo social ao idoso, não poder recebido juntamente com uma aposentadoria. Então, se você é uma pessoa com mais de 65 anos e não contribuiu 180 meses, no caso de você ser um trabalhador urbano, 15 anos de contribuição à Previdência Social, se você é um trabalhador urbano e não contribuiu esses 180 meses, você pode receber um amparo social, no máximo um salário mínimo, exatamente. Se você for casado com alguém e essa pessoa receber aposentadoria, você perde o seu amparo, não é verdade? Então, veja quão incongruente é apelar para esse tipo de parâmetro de segurança social, de inclusão social, quando existem tantos outros casos controversos. Então, é uma questão particular que eu queria que você me elucidasse. Qual é incongruente apelar para essas garantias fundamentais para os presos, quando existem muitas outras parcelas da sociedade, como os idosos, que não têm essas garantias? Obrigada. Posso responder? Depois você fala, porque o Cornélio ele vai dar uma palestra. Ele vai ter tanta coisa interessante para falar que vocês vão perguntar por que o Cornélio não foi o primeiro a falar. Né? Porque aí ninguém queria mais ouvir a gente, né? Mas não tem problema. Então eu vou só responder rapidamente aqui. Com relação ao nonato, né? Imagine, se, como o nonato próprio colocou o exemplo, as pessoas que estão fora do cárcere, né? Em uma situação em que, pelo menos em tese, é mais fácil para elas têm a opção, a liberdade de ir ou não à escola, elas têm uma contingência mais favorável, em princípio, para ir para a escola. E é difícil você conseguir convencer essa pessoa. Como você diz, você passa nas ruas, as pessoas estão de braços cruzados e não vão à escola, perdem a oportunidade. Aí, realmente, Nonato, é uma questão além do sistema penitenciário. Gente, o sistema penitenciário é o reflexo de tudo que existe na sociedade. Tudo que acontece lá dentro do sistema é reflexo do que está aqui fora. Exatamente, é uma micro-sociedade. É uma amostra da sociedade, é um recorte dessa sociedade. Então, tenha uma certeza que tudo que está lá dentro é uma reprodução do que tem aqui fora. Às vezes, até o contrário, aqui fora começa a reproduzir o que está lá dentro. Mas, assim, em princípio, são seres, são cidadãos que alguns deixam de ser perante a lei quando estão cumprindo uma pena, porque têm os direitos políticos suspensos, mas não necessariamente, né? Pode ser um preso provisório e tal. Então, são seres humanos que estão lá dentro e que reproduzem, sim, aquilo que vem de dentro, que trazem da sociedade. Então, se é difícil fora, dentro tem aquelas dificuldades ainda maiores.
E se torna ainda mais difícil. Então, o Nonato hoje está sentindo na pele isso, né? Como a gente está assim, Nonato, quantos inscritos agora esse mês, né? A gente até estabeleceu uma metodologia para que não ficasse tão quebrado, naquela semana do mês, de tantos e tantos, né? Doutor, eu tenho tantos inscritos, mas só estão 20 tantos. Aí a gente, por quê? Aí no Nonato dessa cadeia vai chamar, sensibilizar, vamos para aula, pessoal, isso aqui é bom. E é porque eles têm o benefício da redução de pena. Mas aí também vem a falta do estímulo, talvez da despossuição, né? Ele já está tão descrente de si mesmo, de tudo que ele acha que aquilo é besteira. Ah, já estou aqui ferrado mesmo, não tem mais jeito para mim. E aí vem a tentativa que a gente faz de resgatar essa autoestima, e que muitas vezes, quando ele vai despretensiosamente à escola, vamos ver qual é, porque só para eu sair da série porque tantos dias, tantas horas me dá hoje direito à remissão de pena, então ele vai protestar. E aí, de repente, ele encontra algo lá dentro que possa ser esse instrumento de voltar a ser pessoa, a sentir-se pessoa. Que eu acho que o Cornélio vai falar isso aqui. Ele vai mostrar como ele, dentro do cárcere, ele se encontrou. Eu lembro que uma vez o Cornélio disse, eu não quero isso para mim, não é essa a minha vida, eu não faço parte desse mundo. E ele teve a decisão de seguir outro caminho, ele decidiu por si, né? Ele disse, eu não vim daqui e eu não vou ficar aqui para sempre. Então eu preciso. Então o trabalho é um trabalho muito mais, às vezes, de psicólogo do que e o professor é sempre, de certa forma, um educador, ele é um psicólogo, né? Que tem essa coisa. Esse é o nosso desafio, Nonato. É a gente conseguir isso. Né? Esse é o desafio da educação em prisões. É trazer essa pessoa e fazer com que ela veja na escolarização um instrumento de transformação de vida, eu acho. Com relação à Vitória, a Vitória fez várias colocações aqui sobre a questão, começou falando da questão de como essa sociedade e por que atribuir a essa sociedade uma responsabilidade, né? Na verdade, eu acho que nós, enquanto pessoas e enquanto seres axiológicos, seres pensantes e que temos valores e que agimos movidos por esses valores, estamos vivendo hoje um momento social, coletivo, extremamente estimulante do individualismo, né? Hoje, dentro da sociedade, as formas de se comunicar, a própria forma em que a gente se comunica hoje através dos aparelhos eletrônicos, né? A gente fica aqui preso no iPhone ou no netbook, sei lá, em que ele ali detido. Às vezes você chega num restaurante, um lugar público, tem 4 pessoas numa mesa, cada um olhando para o seu equipamento e ninguém se comunicando. Cada um olha para si e para a sua individualidade, né? Ao mesmo tempo que as redes sociais promovem uma interação de milhares e milhares de pessoas em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo, elas também fazem uma introspecção no sentido de que essa comunicação passou a ser muito mais virtual do que pessoal. Às vezes as pessoas estão dentro de casa, a família está dentro de casa e não conversa entre si, não troca experiências, não fala. É uma cultura individualista que nós vivemos hoje. Eu acho que tudo vem da sociedade e volta para a sociedade, porque é a sociedade quem escolhe os seus governantes, é a sociedade que vota, é a sociedade. Foi a sociedade que estabeleceu as regras do jogo, o Estado Democrático de Direito e todos os seus desdobramentos. Então, essa sociedade não tem como ela se abstrair, porque quem está hoje no poder público faz parte da sociedade também. Se eu sou um agente público, um agente político, eu sou também um ser dessa sociedade. Não há para a gente se isolar e esperar sempre do outro. Isso é a minha ideia. O auxílio reclusão, as pessoas deturpam isso. Ah, o cara é preso e a família... Não é assim. Não é assim. É um benefício que ele tem pelo fato dele ser um trabalhador que contribuía para a Previdência Social, que tem... A lei trouxe a ele esse direito, como trouxe outros direitos para outros direitos dos trabalhadores. É a lei que determina isso. Não é porque... não está se questionando se é justo ou se é injusto. Se alguém acha que o benefício é injusto, que lute para que a lei seja mudada.
executada. Né? Não cabe a nós, eu, enquanto agente político, eu tenho que cumprir a lei. Seria mais, talvez, mais uma despossuição. Então, isso é um benefício que a lei traz. As pessoas entendem equivocadamente o auxílio reclusão, pensando que todo mundo que está preso, a família está lá recebendo. Não existe nada disso. Quando a gente, enquanto defensora pública, que conversa com a família do preso, que a maioria dos que está preso hoje, quando trabalhava antes, era na informalidade, chega, doutora, pelo amor de Deus, só que meu filho quer me ajudar na feira. Estou aqui passando fome. Essa é a realidade. Há uma distorção com relação a isso. A lógica do Estado, quem estabeleceu é a própria sociedade. Somos nós, pessoas que antes de sermos agentes políticos, somos membros dessa sociedade. Então, nós, temos que pensar enquanto sociedade coletiva, sim. Porque se eu penso, tem uma frase muito interessante se eu não me engano, Santo Agostinho, que ele diz, né? Se o homem soubesse as vantagens de ser bom, ele seria bom nem que fosse por egoísmo. Né? Então, assim, nem que seja por egoísmo, nós temos que lançar um outro olhar sobre o sistema penitenciário. Nem que seja por egoísmo, porque é aquele indivíduo que vai voltar. Entenda, eu não estou querendo dizer que o poder público tem que ficar de braços cruzados e esperando que a sociedade faça alguma coisa. Eu acho que todos, poder público e sociedade, têm uma parcela de responsabilidade em tudo que acontece na própria sociedade. Até porque é aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o Estado ou foi o homem? O homem que criou o Estado? Né? O Estado não surgiu exatamente, né? Sei lá, tem tantas teorias sobre o Estado, se fosse olhar a teoria marxista de Estado, o homem é produto, o Estado é produto e manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe. Aí você vê que tem N teorias sobre o Estado, mas eu acho que o Estado somos nós. Todas podem dialogar, o Estado somos nós. Então, eu acho que, porque eu pago meu imposto, eu tenho que exigir serviço de qualidade, não achar que eu não tenho também que fazer a minha parte mais por isso. Né? O serviço público de qualidade. Mas eu, enquanto ser dessa sociedade, não posso simplesmente lavar as minhas mãos. Ok? Ok? Pronto. Agora vamos. Só um minuto. Oi? O auxílio idoso e a aposentadoria. Aí é como eu estou dizendo, a questão é da legislação em si. E que essa legislação é feita por quem? Pelos representantes de quem? Os parlamentares nos representam. Você pode até dizer, esse senhor não me representa. Tudo bem, mas você vai ter que votar em alguém que vai justamente lá lhe representar. E aí cabe a nós pensarmos quem nós estamos elegendo. E nós, enquanto iniciativa popular, também podemos propor a mudança na legislação. Entendeu? Gente, eu vou pedir licença a vocês, porque realmente eu já deveria ter saído, porque eu tenho um compromisso familiar. Muito obrigada pela oportunidade, me desculpem, tá, por qualquer coisa. E fiquem agora com o Cornélius, que vai aí falar com vocês. Gente, eu quero fazer bem rapidinho, só para fechar sobre o que o Nonato disse, né? Assim, sobre a decisão para estudar. Essa decisão não é autônoma, essa decisão para estudar, né? Voluntariosa, autônoma, independente, ela tem que estar circunstanciada por uma série de coisas. Eu faria outra pergunta para as prisões estão aptas a receber os alunos em sala de aula? Se todos quisessem estudar, e aí? Né? Aí a questão pegava, porque as prisões não são feitas prisões para 1000 presos e 3, 4 salinhas ali para legitimar que tem educação. Aí eu já convido para o próximo debate, no dia 30, que é arquitetura prisional.
este lugar onde o sujeito precisa ser orientado para retornar à sociedade. Como é que ele é construído? Mas aí é outra coisa. A Vitória já foi embora, mas... Então, a questão para mim é essa, né? Tem que ser construído alguma coisa para que o sujeito queira ir para a sala de aula, porque ele tem todos os motivos na prisão para não ir, a não ser agora remissão de pena e sair da cela, porque já que ele está lá o dia todo mesmo, né? Até porque a educação aqui fora já é complicada, né? Mas as professoras sempre dizem que os alunos lá dentro são mais exemplares do que os daqui de fora, né? Então, como os trabalhadores, né? Da construção civil. Bom, a Vitória perguntou o seguinte, o que é a sociedade? A sociedade, quando se fala em sociedade, está falando em organização política, em organização civil. Não é a massa da coletiva de pessoas que estão boiada. Tem uma música que fala assim, né? Sou boi que estou na boiada. Então, se a gente não se organizar, vamos virar boiada. Né? Quando se fala em sociedade, você está falando em organização social. Nós vivemos em um sistema de heterogestão. A gente rege e entrega a vida da gente nas mãos dos outros e nunca mais, né, se envolve com a autogestão. Quase uma heteronomia, né? A autogestão é quando o sujeito participa, que se organiza para participar. Só isso. Eu tenho a impressão que desligaram o ar-condicionado. Está quente. Agora vamos O tempo está esquentando, o tempo está esquentando. Cornélio. Não? É tarde, né? É tarde. Então vamos agradecendo a presença de todos. Eu acho que foram boas palestras, não é? A escola lá na Seju está bem entregue, muito bem entregue. E muito obrigado. Boa noite.